Ezequiel, capítulo 41. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Versículo 4. Contemplando o interior do templo, Ezequiel se deparou com a descrição do lugar santíssimo. Era ali que Deus manifestava a sua glória e a luz de sua presença. Tendo 20 côvados de comprimento e de largura, o Santo dos Santos formava um quadrado perfeito. Em sua visão da Nova Jerusalém, João também viu um quadrado perfeito. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Apocalipse capítulo 21, versículo 16. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, é o santíssimo lugar de sua habitação. Quando no dia da expiação o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, todo o povo, em atitude de humilhação, Levítico capítulo 23, versículo 29, era purificado de todos os pecados com que havia contaminado o tabernáculo. O Senhor deseja realizar a mesma obra em nossa vida. Jesus afirmou: Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. A menos que busquemos o coração de uma criança, a menos que peçamos a Deus um coração puro, Salmo 51, versículo 10. Rápido para amar, rápido para perdoar, nossos pés jamais pisarão a santíssima habitação do Eterno. Há mais de 500 anos, um homem permitiu que Deus fizesse morada em seu coração e, seguindo o princípio declarado por Pedro e os apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos capítulo 5, versículo 29. Cheio de santa ousadia e fé inabalável, pregou com batidas de convicção as 95 teses contra as indulgências na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero não teve a intenção de agir contra a igreja, mas em que a igreja reconhecesse o seu erro e promovesse o princípio que em todos os tempos deve nortear o povo de Deus, sola Escritura. Mas a humildade que guiava sua busca em fazer a vontade de Deus foi rejeitada pelos que, professos religiosos, negaram a verdadeira mensagem da cruz. A Reforma não foi simplesmente um marco histórico, mas o início de um movimento cujo fundamento sobre a pedra que vive, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, jamais cairá devido ao derradeiro grupo de crianças que irá perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13. Cristo está para encerrar a sua obra no santuário celestial, e quando isso acontecer, virá reclamar um povo que, à semelhança dos reformadores, não cederam às ameaças da abominável união. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Mas com jejuns, com choro e com pranto, Joel capítulo 2, versículo 12, rasgaram seus corações na presença do Senhor, aborreceram o mal e amaram o bem. Amós capítulo 5, versículo 15. Muitos comemoram atualmente o fim da Reforma Protestante. Eu, porém, oro para que seja o início de uma reforma em nossa vida, como a geração que contemplará a vinda do Filho do Homem. Estamos vivendo no grande dia da expiação profético. É tempo de colocar em prática o conselho do próprio Lutero. Não podemos atingir a compreensão das Escrituras, quer pelo estudo, quer pelo intelecto. Teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda, por sua grande misericórdia, o verdadeiro entendimento de sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus, senão o autor dessa palavra, como ele mesmo diz,
e serão todos ensinados por Deus. Nada esperes de teus próprios trabalhos, de tua própria compreensão. Confia somente em Deus e na influência de seu Espírito. Crê isto pela palavra de um homem que tem tido experiência. O Grande Conflito, página 129. Oremos, amados. Nosso Pai de amor, como o Senhor nos deixou o santuário como uma maquete do plano da salvação, hoje Jesus intercede por nós no santuário celestial. Como é maravilhoso saber que não estamos sozinhos. Dá-nos um coração puro e sempre dependente de Ti como uma criancinha. Ó Pai, nos ensina a andar contigo a cada passo, até que nos leves para o Teu santuário. Queremos habitar em Tua casa para todo o sempre. Perdoa-nos, purifica-nos, enche-nos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, crianças herdeiras do Reino dos Céus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.